continuando, aqui nesse estudo, a introdução dele fala desta maneira. Este salmo é para tempos de guerras, de perigo, para quando estamos expostos ou cercados, ou quando desafiamos o potencial do mal, quando nós entramos na batalha espiritual. Foi escrito provavelmente por Moisés, enquanto caminhava no deserto em direção à terra prometida. Ele descreve tempos de batalhas com o inimigo e circunstâncias. Então nós vemos que ele foi escrito provavelmente por Moisés, né? E em direção à terra prometida, quando ele estava andando pela terra prometida, como foi falado. Ele estava escrevendo o Salmo 91. Ele estava dizendo ao povo que quem habitasse no esconderijo do Altíssimo seria guardado, seria zelado por Deus. Este salmo é dividido em 3 partes. O versículo de 1 a 8 fala do direcionamento para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Já o versículo 9 ao 13 é direcionado para aqueles que se refugiavam no Senhor. E já o versículo 14 e 16 é direcionado para aqueles que amam ao Senhor. Amém? Então são 3 partes que nós iremos estudar, 3 partes que nós veremos neste salmo. Amém? As 2 primeiras partes é Moisés falando, mas a última é o próprio Deus falando com o povo. É o próprio Deus ensinando, é o próprio Deus falando com o povo, que vai proteger, que vai guardar, que vai zelar, que vai estar no meio da dificuldade, vai estar lá, que no meio da luta vai estar lá, que você pode estar cercado de inimigos, mas Ele vai estar lá te protegendo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas Ele vai estar lá, você não será atingido. Então a palavra de Deus, ela nos ensina, tem 3 partes. E eu quero falar nesse estudo as 7 bênçãos destinadas para aquele que ama o Senhor. Então são 7 bênçãos nesse salmo destinadas para aquele que ama a Deus. Aquele que tira, aleluia, que verdadeiramente serve ao Senhor. Aquele que adora, aquele que faz a vontade de Deus, aquele que ora, aquele que busca, aquele que tem compromisso com Deus. Porque muitas vezes nós falamos que tem compromisso com o Pai, mas não estudamos a palavra, mas não meditamos na palavra, mas não temos tempo para Deus, não temos tempo para fazer as coisas do Senhor, não temos tempo, aleluia, para honrar o nosso Pai. O nosso caráter, a nossa atitude tem que mudar, né? Isso começa de mim, que Deus está falando primeiramente comigo. Quando a gente ensina, quando a gente prega, primeiramente Deus fala conosco. Então Deus está nos ensinando que as 7 bênçãos destinadas são para aquele povo que o amam, que o buscam, que tem reverência a Ele, que tem fidelidade a Ele. Amém? E entrando, a primeira bênção é o livramento. Olha que coisa tremenda. A primeira bênção é o livramento que Deus nos dá. Então nós vamos voltar lá no povo do Egito. Aquele povo vivia sofrendo, vivia sendo chicoteado, vivia sendo lançado pelo mundo, vivia sendo lançado, mortos, morria de fome, porque tinha que trabalhar diariamente, não tinha descanso, porque era obrigado a trabalhar. E aqueles que não tinham mais condições de trabalhar, apanhavam até morrer. Então Deus, quando Deus viu o clamor daquele povo, o coração de Deus tocou naquele momento. Deus sabia que eles estavam perecendo. Mas Deus às vezes quer que você clame para que Ele possa entrar e fazer o milagre. E aquele povo, ele diz, ouviu o clamor do meu povo e enviou o servo Moisés para liberar o povo da terra do Egito, para dar livramento àquele povo, para que aquele povo saísse da escravidão. Então esse salmo fala, a primeira bênção é o livramento. Aquele povo, quando estava ali naquela dificuldade, apanhando, sofrendo, sendo humilhado, Deus enviou socorro. Aleluia, louvado é o nome do Senhor.
Deus enviou socorro para aquele povo, amém?